no refis e no entendimento do artigo 14, que foi ressuscitado pelo 34, tu só podias fazer esse parcelamento antes do recebimento da denúncia. Pelo PAS, tu podes fazer o parcelamento mesmo após o recebimento da denúncia. Autonomia da instância penal. Meus amigos, aqui vale o mesmo entendimento em relação ao inquérito policial. E vocês vão me responder. O promotor de justiça precisa esperar o inquérito policial para entrar com a denúncia? Sim ou não? Não. Se ele tiver elemento de prova, ele pode entrar com a denúncia sem o inquérito policial. Vale o mesmo raciocínio para o procedimento administrativo. O Ministério Público não precisa esperar o procedimento administrativo que apura a sonegação fiscal para entrar com a denúncia, se ele tiver prova, indícios da autoria e prova da materialidade do crime. Contudo, por conta da decisão do Supremo, que entende que convém o Ministério Público esperar uma decisão do processo administrativo, a decisão final, que não caiba mais recurso do processo administrativo para comprovar a sonegação fiscal, o Ministério Público atualmente tem esperado a processo administrativo chegar, a Fazenda mandar a representação para o Ministério Público com o processo administrativo comprovando que a pessoa praticou a sonegação fiscal, para só então o Ministério Público entrar com a denúncia, por conta daquelas três correntes que nós vimos. Existe o entendimento do Supremo de que o Ministério Público tem que esperar a decisão final do processo administrativo. Traição benéfica. Na apostila de vocês está como delação premiada. Essa é a denominação que o Fernando Capês dá para esse instituto. Na verdade, é a mesma coisa. Ela, qual é a natureza jurídica da traição benéfica, da delação? Trata-se de uma causa de diminuição de pena. Essa traição benéfica foi prevista pela Lei 9.080/95, que prevê a diminuição da pena de 1/3 a 2/3 do partícipe que confessar espontaneamente para a autoridade policial ou judicial e contar a ela toda a trama delituosa. Então vamos aprender aqui os pressupostos dessa traição benéfica. Primeiro, trata-se de crime contra a ordem tributária. Segundo, deve ser cometido em quadrilha, coautoria ou participação. Terceiro, a confissão tem que ser espontânea. Confissão espontânea de um dos integrantes. Quarto, revelação de toda a trama à autoridade policial ou judicial. Veja, essa traição benéfica, essa delação, não precisa ser eficaz. Atenção! Mesmo que ele delate e a polícia ou a justiça não consiga prender os infratores da sonegação, ou não consiga recuperar documentos, ou recuperar o dinheiro que foi sonegado, o fato dele ter delatado espontaneamente perante a autoridade a trama delituosa já o beneficia pela delação. E eu coloquei também o acordo de leniência. Professor, o que é o acordo de leniência?
O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada que se aplica aos crimes previstos no artigo 4º, 5º, 6º da Lei 8.137. Consiste na colaboração do autor do crime econômico com as investigações ou no processo administrativo, resultando a identificação dos demais coautores da infração e na obtenção de informações. Se ele colabora no processo administrativo para a identificação dos demais coautores e na obtenção de informações privilegiadas ou documentos que comprovam a infração, o que vai acontecer? Ele vai celebrar um acordo em sede de processo administrativo. Nesse acordo fica suspenso o oferecimento da denúncia, bem como a prescrição da pretensão punitiva até que o ajuste seja integralmente cumprido, após o que haverá a extinção da punibilidade. Então preste atenção. Se tu sonegares, juntamente com outra pessoa, praticar sonegação fiscal, e um grupo de pessoas praticar sonegação fiscal, tu podes fazer um acordo de leniência. Esse acordo de leniência é feito nos autos do processo administrativo e, uma vez feito o acordo, ele impede o oferecimento da denúncia, suspende a pretensão, a prescrição, e enquanto tu mantiveres o acordo, informando sobre os coautores, informando sobre os documentos, ou dando informações para elucidação da trama delituosa, tu vais ser beneficiado com essa suspensão, até que todos os coautores sejam pegos, todos os documentos sejam recuperados, caso em que haverá aí a extinção da punibilidade. E o princípio da insignificância? Essa é novidade para vocês. O princípio da insignificância diz o seguinte: o princípio da insignificância postula que devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetam muito infimamente o bem jurídico penal. São aquelas condutas, são aqueles crimes de bagatela. Por exemplo, uma pessoa subtrai no supermercado uma bala. Uma pessoa subtrai no supermercado uma agulha. Ora, se o direito penal deve tutelar os bens jurídicos, deve tutelar condutas importantes que tenham relevância social, aquelas condutas que tiverem menos importância social não devem ser tuteladas pelo direito penal. Muito bem. Então, nesse caso aqui, se houver uma sonegação de bagatela, uma sonegação pequena, vamos aplicar o princípio da insignificância. Serão arquivados, então, os autos de execução fiscais de débitos escritos com dívida ativa da União inferiores a R$10.000. Atenção, para a lei, se tu tens um débito com a União inferior a R$10.000, esse débito é considerado regido pelo princípio da insignificância e os autos de execuções fiscais desses débitos serão arquivados pelo princípio da insignificância. Professor, quer dizer então que se eu dever menos de R$10.000 e se a Fazenda Pública ingressar com uma execução fiscal contra mim
por essa lei aqui, eu posso invocar o princípio da insignificância e minha execução fiscal vai ser arquivada? Sim. Se tu tiveres um débito inferior a 10 mil, tua execução será arquivada. Beleza pura? Entenderam? Bom, agora vamos falar da diferença entre o artigo 1º, inciso 1º, e o artigo 2º, inciso 1º. Alguém está com a lei aí? 8.137/90. Está aí com ela? Eu quero aquela voz bem alta. Pode ser a voz do Orlando Silva ou do Valdir Soriano, não tem problema. Aquela, eu não sou cachorro não, bora. Leia aí. Eu quero o artigo 1º, inciso 1º, e o artigo 2º, 8.137/90. O que diz o artigo 1º, inciso 1º? Vamos, já eram para estar com a lei aberta, né? Acompanhando na lei. Cuidado. Bom, o artigo 1º implica em omitir ou prestar informações diretamente à autoridade fazendária, podendo ser feitas através de livros, notas fiscais ou conhecimento de depósito, warrant, etc. Vamos repetir? O artigo 1º, inciso 1º, consiste em omitir ou prestar informações diretamente à autoridade fazendária. O artigo 2º, inciso 1º, essas declarações ou omissões não são prestadas diretamente à autoridade fazendária. Mas, professor, só tem essa diferença entre os dois? Não. O artigo 1º, inciso 1º, é crime material, que exige a produção de um resultado naturalístico. O artigo 2º, inciso 1º, é crime formal, que não exige a produção de um resultado naturalístico. Certo? O inciso 1º do artigo 2º é que é o formal. É. O artigo 1º, inciso 1º, material. O artigo 2º, inciso 1º, é formal. Todo o artigo 1º é material, todo o artigo 2º é formal. Na próxima aula, nós veremos os crimes em espécie, tanto os do artigo 1º quanto os do artigo 2º, e vamos dar uma pincelada no artigo 3º. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não entendi bem essa